Assunto é o que não falta neste dia de hoje. Alguns assuntos vêm de ontem, outros vêm de hoje, e dá até para falar de assuntos que virão amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Porque o assunto é o mesmo, é um só. Tudo converge como se fossem rios afluentes para o mesmo rio e este para a mesma foz. Quais são essas coisas que não mudam? Primeiro, o arbítrio, mais do que o arbítrio, a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. E aí me irrita um pouco quando todo mundo diz, até o presidente Bolsonaro disse isso hoje, temos que atacar não o Supremo, mas os ministros. O Supremo é inatacável, o Supremo não tem cara, não tem voz, não tem cérebro, não tem opinião. O Supremo em si é uma instituição que sem os seus membros não é nada. Então, quando se ataca o Supremo, ataca-se o Supremo pela decisão dos membros do Supremo. Quando a maioria dos ministros decide, desrespeitando a Constituição e passando por cima das leis, a crítica é sobre o Supremo. Quando se critica o Supremo, não se critica o Poder Judiciário. Critica-se um órgão do Poder Judiciário que é composto por funcionários públicos que são pagos com o nosso dinheiro e que estão ali para fazer cumprir a Constituição e as leis. Esse é o Supremo. Quando se criticam os deputados que fazem mal feito, fazem o mal feito, a gente critica o Poder Legislativo? Não. A gente critica a Câmara. Quando o Senado se omite, a gente critica o Poder Legislativo? Não. A gente critica o Senado. A gente não critica o Poder Judiciário. A gente critica o Supremo quando o Supremo faz o mal feito. E quando a gente critica o Poder Executivo? Não. Não se critica o Poder Executivo. Critica-se ou o presidente da República, ou ministros, ou aqueles que ocupam cargos nas estatais. A crítica não é institucional, porque a instituição não fala. São os seres humanos, as pessoas que compõem a instituição, que levam a crítica. Não se critica o poder. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário não merecem críticas. Agora, quando um órgão máximo do poder judiciário resolve mandar no poder executivo e mandar no poder legislativo, mais do que nunca, temos que criticar este órgão, que se chama Supremo Tribunal Federal, que hoje é o dono das nossas vontades, que hoje implantou uma ditadura. E isso todo o brasileiro que raciocina, que tem inteligência, que é dotado de boa fé, esse sujeito tem que dar razão a que a gente diga o que a gente está dizendo. Passou dos limites. O Supremo Tribunal Federal, hoje, está determinando que a regra que impera no Brasil, que a lei que impera no Brasil, é a vontade de seus ministros. Portanto, a vontade de seus ministros se sobrepõe aos poderes da República. Vejam a diferença, que ninguém para pensar nisso, e os órgãos de imprensa não dizem. Não é o poder judiciário que passa por cima do poder legislativo ou por cima do poder executivo, quebrando a independência entre os poderes e quebrando a harmonia entre os poderes. Quem está passando por cima dos outros poderes é um órgão do poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é que está mandando e desmandando. Então, o que o Poder Executivo decide, o Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário, desfaz. O que o Poder Legislativo decide, o Poder Legislativo faz leis, emenda a Constituição. Aí vem um órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo, e diz para o Poder Legislativo, você não pode fazer isso. E diz para o Poder Executivo,
Você não pode fazer isso. E aí é que está a covardia de uns, a má-fé de outros, a ingenuidade de muitos, que aceitam isso sem perceber que a cada violência cometida há a lei e a Constituição. Pelo Supremo Tribunal Federal, é uma violência cometida a cada um dos cidadãos que habitam este país. Porque se o Supremo Tribunal Federal, por meio dos seus ministros, pode passar por cima das leis, eu também posso. O senhor também pode. Qualquer um de nós pode. Então, teria que a Câmara e o Senado, que são órgãos do Poder Legislativo, e que têm competência pela Constituição de decidir isso, dizer, o senhor ministro aqui está passando dos limites, cometeu uma infração, não pode continuar no cargo. Cometeu uma falta grave que justifica o seu impeachment. Do mesmo jeito que o impeachment do presidente da República pode ser decidido pelo Poder Legislativo. Então, só em casos de anomalia de conduta pode haver uma interferência. Agora, quando a anomalia de conduta vem de um órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, e isso continua acontecendo todos os dias, e a imprensa se curva, o Poder Legislativo se curva por seus membros e por seus órgãos, o Poder Executivo se curva, o povo se curva. Quem é que pode reagir contra este tipo de ditadura? Que ditadura é isso? A ditadura é um poder exercido ilegitimamente contra a Constituição e as leis por alguém. Se eu pegasse aqui qualquer ministro do Supremo para conversar comigo, e eles me conhecem, e eu os conheço, nós conversaríamos de igual para igual, ou melhor, de desigual para igual, para iguais. Porque eu diria a eles, os senhores passaram por cima da Constituição. Neste caso, neste caso, neste caso e neste caso. Os senhores concordam? Eles teriam que dizer, com honestidade intelectual e moral, e conhecendo leis, com o seu notável saber jurídico, eles teriam que dizer, concordamos. E aí? Daí que nós vamos continuar a fazer isso. Confissão de ditadura. Do mesmo jeito que um general, com forças armadas, resolva dizer o que é e o que tem que ser feito numa nação, num país, tirando gente dos poderes, prendendo gente, calando gente, e acabou. Faz isso com a força das armas. E eles fazem isso com a força da toga. Não tem diferença nenhuma. E eu não estou fazendo isto por razões políticas. Eu estou fazendo isso porque eles estão passando por cima da Constituição. O senhor ministro Alexandre de Moraes mandou soltar o deputado Daniel Silveira. E o que ele disse? O senhor está solto. Preso que estava desde fevereiro, com base na Lei de Segurança Nacional, que morreu em setembro. A Lei de Segurança Nacional morreu em setembro. Ele estava preso desde fevereiro com base na lei que foi morta. Foi revogada. Portanto, não tem mais força. Logo, a prisão dele já era ilegal em si. Mas com a revogação da lei que justificou, entre aspas, a prisão dele, ele teria, evidentemente, que ter sido solto quando se revogou a Lei de Segurança Nacional. E, portanto, ficou de fevereiro a novembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses, período de gestação, ele ficou preso. 9 meses é muito mais pena do que cumpre um autor de tentativa de homicídio que descarregou uma arma em cima de outra pessoa e não matou sem querer. Este pega menos de 9 meses de cadeia. De cadeia, efetivamente. O deputado, porque falou aquelas barbaridades que falou, mas tinha, pela Constituição, o direito de falar, respondesse depois por indenização por danos morais, respondesse depois, até mesmo se fosse o caso, com autorização do Congresso, pelo crime de difamação, de calúnia, de injúria, tudo isso ele podia responder, mas ele tinha o direito de falar. Como eu tenho o direito agora de xingar uma pessoa,
E vão responder por isso. Passaram por cima da Constituição, prenderam, e ele ficou preso não cumprindo pena, mas preso temporariamente por um período de 9 meses, que é uma pena maior, volto a dizer, do que quem é condenado por crime de tentativa de homicídio. Vejam em que pé nós estamos. Eu estou dando aqui um exemplo. Mas o ministro Alexandre de Moraes foi além. Ele soltou, na hora em que quis, o deputado, e podia ser qualquer outro, não interessa se é deputado ou não é deputado, podia ser qualquer outro. Ele soltou e disse: o senhor está proibido de falar nas redes sociais. Quer dizer que se eu estou falando aqui nas redes sociais, posso ser caçado a qualquer momento, pode alguém simplesmente dizer: o senhor não vai falar mais nas redes sociais. Eu estou emudecido, calado, pelo ditador de plantão. O seu deputado hoje está proibido de falar nas redes sociais, portanto, proibido de exercer o seu direito de manifestar a sua opinião e o seu pensamento, que são garantidos naquele gibi, naquela revistinha da Mônica, chamada Constituição. Se ele chegasse hoje, desobedecesse o ministro, fosse para as redes sociais e dissesse: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Ou se ele dissesse: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Poesia do Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, que todo mundo aprendeu no colégio. Se ele falasse isso nas redes sociais, ele volta para a cadeia, porque ele não pode falar nas redes sociais. Isto é, por antecipação. A pessoa é censurada sem ter falado. O que é que eu estou falando aqui? Que seja motivo para me calarem a voz. Pode o YouTube dizer: o senhor Vicente Cassione não pode mais falar na minha plataforma, porque ele está criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu não tenho o direito de criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal com argumentos? Claro que tenho. Então, quem me cala? A plataforma me cala? Por quê? Porque o ditador de plantão obrigou a plataforma a me calar? E eu não posso aqui declamar uma poesia porque eu não posso voltar às redes sociais? Passou, passou. E dizer: o senhor não fala mais nas redes sociais, é como se alguém fosse obrigado a calar a boca para o resto da vida. O senhor não vai falar. E o pior, que tudo isso que eu estou dizendo aqui, modéstia à parte, é absolutamente irrespondível, é absolutamente lógico, é absolutamente jurídico, e tem gente ainda que está a favor dos tortos, não do direito. Tem gente ainda que acha que tudo isso é válido porque os fins justificam os meios. Porque por razões políticas e ideológicas, eles querem que se descumpra a Constituição, que se atropele a lei, eles querem que se cale a boca das pessoas, que sejam tolhidos os direitos. Torcem por isso. Muitas pessoas no Brasil torcem por isso. É esta mentalidade que está havendo no Brasil hoje. E eu vou encerrar aqui. Torçam para o ministro que passa por cima da Constituição. Torçam para que se cerceie a liberdade de expressão, de pensamento, e daqui a pouco todas as liberdades vão estar em xeque. Torçam, aqueles que torcem, torçam. Porque um dia o tal que dá em Chico, dá em Francisco. Há sempre o vice-versa. Triste tempo. Vou continuar falando enquanto me deixarem. Quando me calarem, eu serei mais um, antes de muitos outros que virão. E esses muitos outros, dentre muitos outros, estarão naqueles que torcem hoje a favor dessa ditadura de plantão, instalada para todo mundo ver, embora haja o cego escolhido por ele mesmo, em ser cego, que enxerga muito bem, mas finge que não vê.